Olá, tudo bem? Bem-vindos à quarta sessão do Seminário Marx, a partir de Marx. Sou Norman Madaras e nossa proposta ao longo desses seminários é ler o texto de Marx, evitar os preconceitos já formados. Isso diz respeito a todos os preconceitos possíveis que não param de aparecer, né? Por exemplo, quando se explique que nosso momento é especial, singular, em torno da recepção da obra de Marx, em razão da publicação, da mega, ou seja, gradual publicação das obras completas de Marx e Engels, chamado Marx Engels Gesamtausgabe. Não é incomum de ainda encontrar, particularmente pela associação, pela assinatura de nomes anglo-saxônicos, de atitudes dogmáticas, prepotentes, quando não de desprezo de todo o trabalho acadêmico realizado na República Democrática Alemã durante o período do tal chamado Guerra Fria para organizar todos os manuscritos, sem falar da própria trabalho acadêmico realizado na União Soviética desde a Revolução Russa. Eu deixo isso simplesmente como anotação para que a gente não repete o que foi tão facilmente dito durante a Guerra Fria e, de qualquer forma, abordaremos essas questões em mais detalhes ao longo do nosso progresso, da nossa jornada. Na última vez examinamos o trabalho de Marx em termos de pesquisador, em termos de cientista e filósofo, se quisermos, a relação entre filosofia e ciência em nossa compreensão aqui será muito mais fluida, em termos das suas fronteiras que se costuma encontrar. Isto por, por questões de fato histórico, ou seja, a separação da ciência em relação à filosofia é algo que se articula no século XIX. É verdade que Marx vai se dedicar a criar uma ciência da economia, mas, na verdade, o título que ele trouxe a essa empreitada é crítica da razão, crítica da economia política. Então, a tradição da crítica, como quase falei, em termos de crítica da razão pura e crítica da razão prática, é devido a Kant, Immanuel Kant, filósofo do século XIX, filósofo do século XVIII. E então, ao denominar seu projeto de crítica, Marx reconhece que afirma articular uma filosofia da economia política. Então, seguiremos desses duas linhas. Na última vez, então, encontramos as bases dos acontecimentos empiricamente verificados, ou seja, historicamente realizados, que levaram Marx a colocar uma posição de recuo diante da tese do materialismo histórico, né? Novamente, a tese do materialismo histórico perpassa toda a obra de Marx, isso é fundamental entender, e a única maneira em que entendemos isso é pela leitura contínua das publicações de Marx depois do Capital. Então, eu gostaria, antes de abordar o assunto principal de nossa aula hoje, fazer uma rápida recapitulação do progressão interna à obra. Eu não estou dizendo que esta perspectiva da progressão interna da obra
diz respeito a uma lógica interna. Quero estabelecer simplesmente os passos sem remeter-me à biografia da militância política de Marx, particularmente, né? E sem remeter-me também a uma perspectiva, digamos, de epistemologia que busca verificar se o trabalho de Marx finalmente encontra-se fundamentado em função da própria metodologia desenvolvida, né? Então, o que sabemos da obra, né? Bom, sabemos que a própria formação de Marx é na área do direito, no primeiro momento, e na filosofia. Ele é doutor em filosofia, especialista da filosofia grega, do materialismo ou do atomismo grego. Quando ele termina seus estudos de doutorado, de pós-graduação, stricto sensu, embora não fosse estruturado exatamente dessa maneira, ele já estava excluído da possibilidade de continuar uma carreira na universidade. Então, em termos de profissão, Marx vai se engajar no trabalho de jornalismo investigativo. E aí encontramos os primeiros passos do desenvolvimento da teoria, ou seja, a crítica ao idealismo, pelo qual devemos entender a crítica de um modo de pensamento que é fundamentado essencialmente por recurso a uma lógica que se verifica juridicamente nos grandes princípios da filosofia do direito. Marx vai contestar a abrangência dessa perspectiva, ele vai indicar como ah, a configuração conceitual e o estabelecimento de uma delimitação em função de conceitos de eticidade, não permite-me ver as falhas da nova doutrina de pensamento que surgiu na Europa durante o século XVIII, que é o liberalismo. Então, o liberalismo baseado nos pensadores da teoria do contrato social, né, articulam suas posições em termos de direitos, né, e que o respeito desses direitos, sendo eles humanos, né, garante, então, pelo menos os fundamentos de uma organização social, uma doutrina de legitimação dessa organização social, né, que assegura, então, a proteção de alguns direitos fundamentais que são os direitos inalienáveis, né? A partir dessa perspectiva, no entanto, não se entende as rupturas que começam a se apresentar nas sociedades liberais. Ou seja, a sacralização da questão da propriedade privada pela nova classe em ascensão, ou seja, a classe burguesa, deixaram por trás as questões mais complicadas, né? Do tipo, será que a propriedade privada, mesmo em direito, está disponível a todos os membros da sociedade, né? Então, Marx engaja uma crítica dessa perspectiva na base lógica formal e histórico, tal como desenvolvido por Hegel especificamente. E, por outro lado, ele articula já na sua juventude, o que compõe os tais chamados manuscritos econômicos filosóficos de Paris, de 1844, os pontos de ruptura que fazem com que é mais típico da sociedade liberal de integrar seres humanos na base de uma alienação dos seus direitos fundamentais, né, que de uma defesa da sua do seu caráter inalienável. Por isso, encontramos nesses textos o famoso conceito de estranhamento, de alienação diante dos direitos fundamentais, sendo esses remetendo a Locke,
entre outros, a propriedade, direito à propriedade. O trabalhador perde, então, este direito a se apropriar ou manter a posse do produto do seu trabalho, e no âmbito de um sistema de divisão de trabalho, então os trabalhadores se encontram estranhados entre si e no próprio processo de trabalho industrial que caracteriza, nessas primeiras décadas do século XIX, a Revolução Industrial. Por isso, Marx vai argumentar que o liberalismo burguês não consegue proteger os direitos fundamentais dos seres humanos e temos que mudar de foco. Temos que mudar o foco para enxergar e analisar a questão das relações materiais de produção. Por isso, também Marx não volta a esse texto. Eu já comentei o que são minhas impressões em torno do conceito de alienação, embora sejam muito importantes. O conceito ainda aparece de forma negativa, e durante décadas, Marx vai trabalhar em cima desse conceito para positivá-lo, de certa forma, para que possa entender como justamente o capitalismo depende da alienação para extrair o mais valor. Mas não é da alienação em termos de predicamento idealista, é algo mais material, mais concreto, mais vinculado a uma abstração do, da força do trabalho na própria análise da produção, tanto de mercadoria quanto de mais valor, né? Mas isso virá uns 20 anos depois. Primeiro, é a contemplação por meio da literatura existente na época, daquilo que é o socialismo e daquilo que se apresenta como sendo comunismo, né? Isso já está presente no texto coescrito com Engels, chamado A Ideologia Alemã, que é uma desconstrução, uma crítica das várias expressões no pensamento da época que contribuem a examinar a questão da injustiça social, tendo como raiz e causa a organização dos meios de produção, né? E nesse período também Marx se engaja numa luta crítica com Proudhon, que em tempos atuais, infelizmente, é reduzido a uma incomensurabilidade entre, digamos, comunismo, de certa forma, digamos, um socialismo que visa derrubar por inteiro a estrutura do aparelho do Estado mantido pela poder burguesa e pelo poder, pelos restantes do poder monárquica ou da nobreza. E depois, então, de receber a comissão de escrever o manifesto do Partido Comunista no final de 47, publicado no início de fevereiro 48 em coautoria novamente com Engels, Marx e Engels se confrontam a um quase visão de revoluções acontecendo por todas as partes no continente europeu. Essa primavera dos povos, tais como chamado nos anais da história, remete esse período que foi antecipado em certa medida por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, mas só por partes, porque a grande maioria dessas revoltas não eram ou não tiveram como fonte a classe operário industrial. As exceções
realmente a grande exceção era a França, Paris, mas nem na primeira Revolução de 48, apenas na segunda, a Revolução de junho de 48. Porém, as outras revoluções, de forma em que foram realizados, diziam a respeito a reivindicações de emancipação étnico-nacional, também revoluções burguesas no molde da Revolução Francesa, né? Então, nesse período, se confirmava só apenas, só parcialmente, as teses do Manifesto do Partido Comunista. No entanto, tendo recebido uma recepção muito positiva ao manifesto, Marx seguia os acontecimentos para verificar se a tese se confirmava. E no caso da França, no período entre 48 e 51, o que descobrimos, o que Marx descobriu, é que um fator, um variável muito concreto, muito voluntarista, se colocava à disposição da burguesia diante do reconhecimento de uma força de reivindicação dos seus direitos que Marx e Engels denominam no manifesto o proletariado. A burguesia na França não desejava permitir que o proletariado pudesse assumir o governo numa configuração em transformação do aparelho do Estado. Preferiu se aliar aos restos da nobreza ainda em poder, ou até as aventureiros que se infiltraram na nobreza, tentando se aproveitar por roubo, por golpes e por homicídio, por violência de Estado, da nova configuração do aparelho do Estado, sequer perdendo poder fazendo-lo. É isso que aconteceu de fato na França com a ascensão de Louis Napoleão Bonaparte, o futuro imperador Napoleão III, quando, após de ter sido indicado como presidente do Conselho, estamos na Segunda República, que é uma constituição que tem uma constituição parlamentarista, vai orquestrar um golpe de Estado em dezembro de 1851. Então, o conceito, a categoria de colaboração de classe vem criando um obstáculo tanto material quanto epistemológico à tese da transformação das sociedades passando pela luta de classes, né? De fato, é o lado que se coloca em contrapartida e não como ponto de refutação da tese, né? A tese permanece até hoje bastante evidente, né? Mesmo se a luta de classes em períodos da dominação das forças reacionárias, né, se transforma em guerra de classe contra a classe dos trabalhadores. É o que estamos vivendo neste momento, particularmente a partir da reconfiguração do poder oligárquico na América do Norte. Em seguida, nos anos 50, além do seu trabalho como jornalista, Marx, então, volta a aprofundar seus estudos da economia, dos autores da teoria clássica da economia, e justamente para distinguir as diferentes orientações nas ciências econômicas em formação na época, gostaria, em seguida, de continuar
fazendo esse panorama das diferentes orientações para chegar a um pensador que acho muito importante tratar e analisar por ter dado retratos extremamente impactantes sobre a concentração de riqueza em curso em nossa sociedade. Estou falando, evidentemente, de Thomas Piketty. Logo depois de completar, então, esse processo de pesquisa que leva Marx a escrever um grande manuscrito que só será conhecido nos anos 50 do século passado, como os Grundrisse, né? Marx vai estabelecendo as bases de uma categoria do capital, as bases de uma categoria do trabalho que já começa a se distinguir internamente. Esse trabalho de Grundrisse foi muito comemorado por marxistas ocidentais, na medida em que demonstra uma continuação do valor filosófico da pesquisa, né? Lembram a posição que faço questão de defender, ou seja, até os anos 50, 60, era possível encontrar algum tratamento da filosofia da economia nos cursos de filosofia. Mas a partir dos anos 60, quando Marx é o principal fonte procurado para entender a estruturação da economia, a partir do volume 1 do Capital, muitas universidades, muitos programas de filosofia, depois muitas direções dos institutos de ciências humanas e sociais, e finalmente muitos conselhos administrativos de universidades se reuniram para essencialmente expulsar todos os estudos da economia dos cursos de filosofia para evitar justamente que Marx fosse estudado. Essa, essa noção, essa ideia não remete a um documento específico, não? É certamente uma percepção após o fato, não? Mas é uma constatação de uma situação cujas razões não são explicadas, não? Porque na filosofia, o único acesso que existe hoje ao pensamento político, não, valorizado, reconhecido pelas mais altas instâncias, não, de avaliação de programas de pesquisa, se delimita à filosofia do direito e, especificamente, submete, não, a questão política, das lutas políticas, à fundamentação da ética e seus discursos de justificação de atos à condição que não sejam violentos, não? É a delimitação por baixo do tratamento da filosofia política hoje em dia nas universidades. Em outras palavras, a filosofia funciona para veicular e reproduzir o pensamento liberal vigente. Então, os filósofos ocidentais, marxistas ocidentais, comemoraram o retorno de Hegel. Mas, novamente, o que eu quero mostrar nesse percurso pela obra de Marx é que Marx vai deixar por trás, no segundo plano, pelo menos, o Hegel, e particularmente o Hegel da ciência da lógica. A fenomenologia do espírito não é mais no olhar de Marx, embora, bom, certos comentadores argumentam que a própria teoria do trabalho, enquanto passando por uma fissura metabólica, é algo que se reconhece
pelo menos em Nutze, eh, ah, na fenomenologia do espírito de Hegel. Não? É uma discussão, vamos deixar essa discussão, mas o que é patente é que a referência a Hegel começa a diminuir e o projeto do capital muda-se de forma. Não? O que conhecemos de um primeiro tentativa, um primeiro projeto realizado são as contribuições à crítica da filosofia da economia política. Né? E, particularmente, o prefácio, o famoso prefácio de 1859, em que Marx apresenta um retrato do andamento, do desenvolvimento do seu trabalho, do seu próprio pensamento. E ele deixa indicado um plano, um sumário provisório do projeto, que não será publicado nessa forma. Esse texto é apenas uma publicação preliminar, finalmente, porque ele mudará a estruturação e vai engajar em meados dos anos 60, depois de já ter preparado toda a dimensão projetada por um quarto volume do Capital, que são as críticas de teorias de mais-valia ou de mais-valor, não? Publicado, que será publicado por Karl Kautsky no início do século XX. Marx, ao invés de desenvolver até uma análise da crise capitalista e da lei tendencial da queda da taxa de lucro, ó, vai mudar seu foco de atenção e vai reconstituir de maneira quase dialética ou dedutiva o que conhecemos hoje como sendo o primeiro volume de Das Kapital. Isso correspondendo aos manuscritos eh, escritos em meados dos anos 60. Subsequentemente, Engels vai usar os manuscritos do início dos anos 60, seguindo as orientações deixadas por Marx para compor o volume 3 do Capital. E isso é importante se lembrar quando lemos o volume 3 do Capital, porque, na verdade, não só se trata de manuscritos anteriores ao volume 1 e ao volume 2, em grande parte, embora no volume 2 encontramos alguns dos trechos dos manuscritos daquela época, mas também escritos antes do da maior crise econômica que afligiu o capitalismo e que ocorre alguns anos depois da publicação de Das Kapital, em 1873, quando os Estados Unidos decidem retirar a prata como mercadoria valendo como moeda. Voltaremos a ver esses detalhes, mas justamente em função dessa crise econômica, Marx vai se engajar, então, a analisar a partir de um foco que tenta suspender, fazer abstração de uma figura bem específica que está na base do volume 2 do Capital. No volume 2 do Capital, Marx vai subdividir a reprodução do capital no seu ciclo acumulativo para enfatizar sobre três subciclos que compõem, então, a lei da acumulação, que são o capital dinheiro, capital produtivo, e capital mercadoria.
o capital portador de juros, o que já é indicado no volume 1 como sendo a figura do entesouramento, será suspenso para se concentrar nesse nexo racional que fez com que, em termos da tese do materialismo histórico, surge de maneira autônoma por lógica dialética inscrito na luta de classes. E a elaboração desse livro não haverá um, um fim, digamos assim. Digamos, é um livro incompleto, deixado na base de manuscritos, mas trabalhado junto com Engels na organização dos manuscritos para que, pouco tempo depois do falecimento de Marx, em 83, Engels consegue publicar o Capital volume 2. O Capital volume 3 será publicado só em 93, bastante tempo depois, mas era um princípio que Engels fez. Imagino-se uma promessa de publicá-la antes do seu próprio falecimento. Então, o que encontramos também na produção de Marx nos anos 70 é a famosa crítica do programa de Gotha que analisaremos na próxima vez, justamente para fazer a ponte com o Manifesto Comunista, e isso é feito explicitamente por Marx no texto. Novamente, encontraremos esse trabalho em torno do, uh, da opção de retirar dinheiro do circuito da reprodução do capital. Essa opção certamente é conhecido pelo setor financeiro. O entesouramento representa o lado mais negativo dessa opção. Porém, no Capital Volume 2 e na crítica do programa de Gotha, reconhecemos aqui as bases de um sistema paralelo, protegido, cujo capital justamente é protegido do circuito de reprodução agora infiltrado pelo capital portador de juros. Porque, como comentamos na última vez, existe uma diferença irredutível, incomensurável entre um sistema que confere a um sistema econômico, uma política econômica, na verdade, que passa por lei, por, uh, por lei, às vezes por constituições, de conferir ao setor bancário e ao setor da criação da moeda um, um papel a emitir crédito que é contrabalanceado por taxas de juros negativos, ou seja, um sistema bancário cujo objetivo, porque é assim que gera-se lucro, é endividar a população. E um sistema, então, esse sistema é a privatização do setor bancário. O sistema bancário fica nas mãos de empresas particulares e inclusive do Banco Central. Então, existe uma diferença radicalmente irredutível entre esse sistema e o sistema que fez do sistema bancário e da criação da moeda uma utilidade pública. Podemos dizer que é a grande diferença de base, visto a partir do lado financeiro, entre capitalismo
e outras formas, não, de explotação ou de exploração e um sistema socialista. O que será sistema comunista, veremos quando Marx começa a investigar, então, a constituição de fundos, que além de ser protegidos pela propriedade pública, que é o sistema financeiro, será então o resultado de um sistema de cotização protegido pelo Estado, no qual encontramos as bases do sistema atual de previdência, de SUS, de coletivização, dos cuidados de saúde e, e outros serviços e programas sociais, inclusive o financiamento das universidades públicas, né? Então, a última fase do trabalho de Marx está focado na ampliação e no aprofundamento e também no acabamento do projeto das capital, mas Marx está simultaneamente analisando, estudando ciências, para verificar e fortalecer a dimensão científica, desse nexo racional que ele considera na sua possível funcionamento autônomo, do setor financeiro e, portanto, produtor de condições de vida que favorecem uma equiparação gradual, se não imediata, da riqueza tal como produzido no sistema que elege e que vota a instalação de uma economia política desse tipo, que é uma vertente de um socialismo que não está sob governo do aparelho do Estado, não. É verdade também que as primeiras experiências do socialismo do Estado, tal como aconteceu na Alemanha sob regência de Bismarck, no Segundo Império Alemão, e também como começa a emergir nos Estados Unidos nas duas últimas décadas do século XIX, perfeitamente ilustrado por Michael Hudson no seu último texto publicado agora para demonstrar a mentira da política das tarefas, da tarificação, que possa, então, reengajar o setor de produção nos Estados Unidos, que foi desindustrializado nessas últimas décadas, explica extremamente bem o que acontece na prática e que serve ao primeiro governo e o segundo governo da Revolução Russa, que se mantém como um socialismo do Estado, o Staatssocialismus, como se fala na Alemanha. Só que a diferença da União Soviética é justamente retirar uma população da sua condição de servidão, tal como caracterizava o sistema zarista, da economia, feudalista, em que a grande maioria da população eram vinculados aos senhores feudais, em condições de servidão, de quase escravatura, né? Servidão é um pouco diferente da escravatura na medida em que o camponês não é mercadoria, ele ainda vende sua força de trabalho, mas ele está desprovido de liberdade, né? Liberdade de movimento, liberdade
de contestação, de organização. Isso também leva Marx a analisar, no início dos anos 80, as relações comunitárias, de organização política, de sociedades agrícolas, e particularmente as comunas agrícolas da Rússia e da Alemanha, e ele leu a literatura disponível na época, escrita por antropólogos sobre a organização social, política e econômica da Confederação Iroquois na América do Norte, ou dos Haudenosaunee, tal como referido hoje. Então, é isso a progressão do pensamento de Marx, né? Agora, quando surgem as críticas do pensamento de Marx, né, como diz várias vezes, não, carreiras são construídas sobre a crítica do pensamento de Marx e do pensamento marxista, não. Aliás, é uma quase garantia de assegurar uma carreira bem remunerada. Mas quando se analisa, quando se critica Marx, vale a pena saber quais são as outras orientações de ciências econômicas e saber o que são as grandes ideias que eles avançaram. Então, gostaria de fazer isso antes de chegar a Thomas Piketty. As ciências econômicas não existiriam, não mais que qualquer outra ciência, sem seus componentes filosóficos. E o que podemos reconhecer entre esses componentes filosóficos? Bom, ciências econômicas usam à vontade, gratuitamente, uma teoria da natureza humana, não? Estabelecido em termos das capacidades versus as necessidades ou os desejos, né? Às vezes estabelecidos biologicamente, às vezes estabelecidos subjetivamente. Ciências econômicas costumam abstrair da discussão em torno da natureza humana, mas constata-se alguns elementos que Marx vai chamar ou resumir na categoria de trabalho abstrato, né? Ou seja, que cada ser humano precisa trabalhar para produzir as condições que asseguram seu bem-estar. Quando tem as condições, então isso pode levar à felicidade. E quando tiver um excedente vindo desse trabalho, então é possível ver, na medida em que aparece parcialmente e depois totalmente no âmbito de uma paisagem econômica, o próprio dinheiro, né? A forma dinheiro será uma maneira que Marx vai indicar a presença de dinheiro para estabelecer as condições que permitam a troca entre produtos diferentes, né? Mas esses conceitos estão presentes na filosofia antes de Marx, né? Desde, pelo menos, Aristóteles, na filosofia que é apropriado pelo Ocidente como sendo ocidental, né? Porque sabemos que a filosofia grega também, né, está na base da filosofia islâmica, né? Está na base também da filosofia judaica. Então, a filosofia grega não pertence apenas à tradição cristã ocidental. A relação entre renda e riqueza e condição social que permita, o que determina quem ocupa as posições de governança ou de gestão e quem ocupa as posições de trabalho, também
é uma noção que atravessa a história da filosofia. Aí encontramos os conceitos de determinismo e liberdade, e tantos cursos de filosofia continuam perdendo a paciência dos seus alunos a debater essa questão entre determinismo e liberdade, quando há muito tempo, ó, essa questão da vontade não se reduz ao binarismo. Ó. Não é uma questão de existência da livre vontade, se a inteligência artificial ameaça esse problema. O sobredeterminismo, vamos dizer assim, como metodologia que reconhece que em assuntos humanos, no que diz respeito ao ser social, estamos numa rede de relações diferentes, e na medida em que reconhecemos a participação de algumas linhas constitutivas de valor em relação à decisão de incluir ou excluir outros, teremos um resultado diferente no que diz respeito à compreensão, o entendimento dos fenômenos sociais. Então, uma teoria quase completa em ciências sociais deve explicitar as razões e justificar as decisões para incluir certas relações e excluir outras relações na análise de um determinado processo. E depois mostrar com adequação como essas relações produzem o resultado e porque esse modo de apresentação é o mais adequado para entender o processo na sua totalidade. A sobredeterminação é um conceito que surge com a necessidade, encontrado, por exemplo, na psicanálise, a tratar uma dimensão constitutiva que não passa por linhas causais lineares, que é, bom, a relação entre o inconsciente e a consciência. E também está presente na própria análise da especificidade lógica da dialética. A relação entre antecedência social e responsabilidade social são questões que são debatidas filosoficamente, e lucro em relação à justiça social é uma das questões justamente que a ideologia liberal tem esvaziado dos cursos de filosofia, mas que se encontra no início da discussão em torno do sistema de troca, ou em Aristóteles ou em Adam Smith, e como e até que ponto pode encaminhar condições de convivência baseadas sobre injustiça. Então, Marx, evidentemente, está envolvido no pensamento tal como se manifesta em função dessas diferentes categorias, mas também as orientações econômicas vigentes se encontram nesse campo de conceitos fundacionais ou até, ou até de, ou até de parâmetros. Agora, a questão é em qual tradição a teoria, a crítica da economia política por Marx se insere. É nítido que se insere na tradição clássica. A única que existia na época era a tradição clássica, que se inicia com Adam Smith, passa por desenvolvimentos por David Ricardo, importantíssimos, recebem contribuições de John Stuart Mill, de Thomas Malthus, de Jean-Baptiste Sayce, no lado dos franceses, de Quesnay, do lado dos franceses. Então, é um campo de trabalho
de análise teórica que começa a se matematizar aos poucos, mas o momento da matematização caracteriza mais especificamente a ciência econômica dita neoclássica, que é a ciência econômica convencional que é ensinado nos cursos de economia, ou de ciências economias, ao redor da área capitalista, não? E não apenas, não? E não apenas. Só que no capitalismo é muito mais raro encontrar a análise do socialismo, não? Em termos de ciência econômica. Eu quero enfatizar este ponto fortemente, não? Porque existem teorias econômicas e existem ideologias economicistas. Por enquanto, estamos examinando, então, essas expressões. Neoclássica eh, é produzida principalmente na Inglaterra. Ah, temos uma viés também reducionista, aqui entendido como uma matematização das preferências. Tem um viés também, tem também uma tradição austríaca que considera que a subjetividade não é matematizável. Para analisar a subjetividade, precisamos nos manter próximos à filosofia, particularmente da filosofia liberal. Ah, o, a teoria econômica de John Maynard Keynes é voltado a analisar ou confirmar o que é uma das leis, o principal lei que é de avanço, ou seja, que a demanda produz a oferta. Keynes será identificado justamente com uh, uh, a identificação do Estado como sendo uma função de estimular a demanda por investimentos, e isso então leva a estimular uma economia que entra em depressão, que corresponde também ao período no qual Keynes estava trabalhando, analisando os fenômenos econômicos nos anos 30. Keynes também está identificado a Bretton Woods, mas em Bretton Woods, quando os Estados Unidos vão assumir controle, não, do Império Britânico e do sistema monetário vinculado ao Império Britânico, não, será um dos momentos de derrota de Keynes, mas não da derrota do princípio tal chamado pela ideologia do investimento responsável do Estado, ou seja, da sociodemocracia, em termos de uma política econômica. Marx, mas também outros pensadores, as próprias escritas de Lenin, será absorvido no que entendemos como um sistema de socialismo de Estado. A ideologia correspondente a esta viés nas ciências econômicas é o marxismo-leninismo. E dependência desenvolvimentista diz respeito ao Sul Global, o que chamamos o Sul Global, no processo, foi despertado no processo de se tornar independente dos poderes coloniais, do processo de colonização, que foi intensificado na segunda parte do século XIX. Não entraremos nesse momento. E o monetarismo, né? Ou seja, o controle e a manipulação da moeda para assegurar um funcionamento produtivo da economia para, particularmente, assegurar qualquer crescimento da inflação. Então,
essas são algumas das orientações econômicas. Eu não pretendo, e não é objetivo aqui de analisar cada um especificamente, embora quero apontar os pontos de idealização que estão presentes na maioria deles, para mostrar que o que se contesta em Marx deve também ser contestado nas outras orientações teóricas nas ciências econômicas se quisermos realmente formular uma objeção cientificamente fundamentada, né? Estruturas de mercado. Tem quatro, essencialmente. Estrutura de competição perfeito, estrutura de competição monopolística, um mercado estruturado por oligopolias e um mercado estruturado por monopolias, né? Cada um desses estruturas são idealizados em termos de critérios que permitam identificar quais são, mas eh, o que fazem em termos de produção, como atendem a sociedade, como aproveitam-se ou não os trabalhadores, é algo que, quando se estuda mercados, não costuma ser contemplado. E da mesma forma, né, o início, o despertar da orientação neoclássica na economia, frequentemente chamado a revolução marginalista, vai se concentrar não apenas no mercado, mas também sobre o que é percebido como tendo maior utilidade pelo consumidor, né? Então, a economia neoclássica está muito interessado a situar uma teoria do preço, né? E ver que a teoria do preço entra em equilíbrio num determinado convergência entre as curvas de demanda e de oferta, supply and demand curves. E também baseado sobre a ideia de que um consumidor, tendo gostado de um produto, vai provavelmente continuar comprando o produto, mas a partir de qual momento esse consumidor vai desejar ainda pagar o mesmo preço pelo produto? Então, temos a utilidade, marginal utility, como sendo um dos princípios dessa orientação de pensamento. A teoria econômica convencional, que seja liberal ou neoliberal, né? O neoliberal, novamente, sendo uma ideologização da teoria neoclássica, contempla quatro pressuposições, né? O primeiro é que os consumidores tomam decisões racionais para maximizar a utilidade, né? Segundo, é que empresas visam a maximizar lucros, né? Pessoas, no terceiro lugar, agem independentemente de acordo com a informação relevante relacionada a uma escolha ou ação. E quatro, mercados vão se autorregular em resposta à oferta e demanda. Aí encontramos um dos dogmas da economia neoliberal, afirmado com ferrenha ideologia por libertários, como sendo a regra sacrossanto, que acompanharia também facilmente a lei ou a cláusula que sacraliza a propriedade privada na Declaração Universal dos Direitos do Homem, escrito em 1789 por Lafayette, né? Agora, quando voltamos a examinar os diferentes princípios, pessoas agem independentemente de acordo com a informação relevante relacionada a uma escolha ou ação. Informação é fundamental na determinação de uma escolha.
o que parece bastante razoável em termos de um princípio, mas podemos ver como essa valorização absolutista de liberdade, tão típica dos libertários, aqui encontra um estreitamento radical. Sem a informação relevante relacionado a o que está presente para permitir condicionar uma escolha e ação, as pessoas não agem independentemente. Então, com o controle da informação por oligopolias de telecomunicação, de onde vem essa celebração da liberdade tão falcatrua que caracteriza os libertários no Brasil como na América do Norte. Bastante típica e prova da ignorância do candidato do Partido Conservador canadense, Pierre Poilievre. Empresas visam maximizar lucros, isso é um dado, uma evidência da economia capitalista, porém, também, a atenção aqui de maximizar lucros é colocado no consumo, não contempla a questão do salário, da política salarial, das relações de trabalho, e também não contemplam, ainda menos, a pressão vindo do setor financeiro sobre empresas. E, por fim, repetindo, consumidores tomam decisões racionais para maximizar a utilidade. Tudo bem, mas dentro de parâmetros que podem ser ou podem ficar extremamente estreitos. Também se encontra na discussão de sistemas econômicos essa divergência entre orientações ortodoxas e heterodoxas. Entre as orientações ortodoxas são a orientação neoclássica e a orientação keynesiana. Porém, da nossa perspectiva, não é consistente afirmar que o desenvolvimento da economia, da política econômica norte-americana passa a partir dos anos 30 por meio de uma política keynesiana, ou seja, estimular o demanda agregado por investimentos públicos. Há um sistema, então, de laissez-faire, em que as grandes fortunas e os lucros são passíveis de uma redução de tributos na convicção de que se tiver mais lucro produzido por falta de pressões tributárias, haverá um efeito de trickle down, haverá um efeito de distribuição de riqueza por baixo. Bom, isso também há décadas está demonstrado como falsa, ao começar nos próprios Estados Unidos, onde os salários relativos à inflação, esses ajustes desde o início dos anos 70 não tiveram aumento. Então, o neoliberalismo paralisou o salário, qualquer aumento sendo limitado à classe dos supervisores ou até dos donos de meios de produção. Então, a própria centralidade do complexo militar
industrial e militar contendo não apenas a produção de armamentos, mas também o setor de logística, de reconstrução ah, daqueles países destruídos por guerras, o que era o caso do Halliburton, ah, que participou da reconstrução da Afeganistão e do Iraque, né? Ah, E o terceiro vertente é o setor de vigilância e de segurança, no qual opera, então, o Big Tech, né? Então, esse setor tão protegido pelos Estados Unidos. Vejam, os Estados Unidos proíbem por lei a compra de qualquer empresa que faz parte desse setor estratégico. Então, demonstra que existe a perpetuação de um keynesianismo no que diz respeito a esse setor. Aliás, Noam Chomsky, há décadas, afirma que o sistema econômico dos Estados Unidos é caracterizado pelo keynesianismo, por um socialismo ah, keynesiano, dirigido às altas fortunas e um capitalismo selvagem livrado ao público. Então, os ataques dos libertarianos contra o keynesianismo devem ser inteligentemente refutados porque a evidência está à disposição de todos. Agora, a heterodoxia acumula todas as outras vertentes, não todas de esquerda. Não? Tem a economia marxista, economia socialista, mas também a economia austríaca, que é visto como heterodoxo a partir dos princípios da teoria neoclássica e cada vez mais voltado depois de Hayek, né? Depois do interesse trazido a Hayek durante o Reaganomics, da ascensão, a eleição de Reagan ao poder nos Estados Unidos, uh, a justificar o capitalismo contra o socialismo. Também a teoria monetária moderna, MMT, muito influente durante o período de Barack Obama e parcialmente responsável pela dívida pública de 37 trilhões de dólares, atualmente em discussão e debate no mundo inteiro, né? Dependência desenvolvimentista, certamente é visto como heterodoxo, e até perigoso em vários países, praticamente os países que ainda, africanos, que ainda se encontram vinculados a domínio neocolonial francês, tá? Cujos chefes de Estado são regularmente assassinados por mercenários cada vez que tentam sair da zona neocolonial da moeda, agora euro, controlado e produzido pela França, tá? Então, esse modelo poderia ser chamado de africano. As orientações ideológicas, já mencionei, é importante manter esse foco sobre o que diz respeito a uma teoria científica da economia, ou que diz respeito a uma ideologização dessa teoria, né? Em termos de análises macroeconômicas e microeconômicas das estruturas sociais, o que podemos fazer rapidamente, mas também essa distinção entre macro e microeconomia, nem nos cursos de economia são estritamente reconhecidos, mas podemos dizer, podemos colocar no lado microeconômico o feudalismo microeconômico, a relação entre senhor e servo. No lado macro, colonialismo escravista. No lado micro, relação entre mestre e escravizado.
macro, colonialismo industrial, micro, colono, macro, capitalismo, micro, empregador, macro, socialismo eurasiático, micro, gestor, operário, e macroeconômico, comunismo. Não? Será que o comunismo faria parte de uma configuração macroeconômica? E o microeconômico seria então caracterizado por quê? Autogestão, ou seja, a constituição de sovietes ou de fábricas cujo cujo direção e controle será completamente coletiva ou coletivista. Participação dos trabalhos nos lucros, uma das coisas mais tabus no Brasil, particularmente quando o antigo ministro das Finanças começa a dizer que o salário mínimo deve ser parado durante vários anos, mas que vergonha. Então, chegando a Thomas Piketty, não? Thomas Piketty, em 2013, publicou o livro O Capital do Século XXI, em que ele diz que, bom, ele não estava precisando de Marx, não seguiria o modelo de análise de Marx, não aplicaria nenhuma dialética, nem demonstraria realmente um trabalho preliminar sobre transformações históricas, embora ele respeitava as contribuições, mas considerava que as contribuições de Marx se aplicavam ao século XIX. Evidentemente, isso não tornou Thomas Piketty muito amado nos sectores do marxismo. Não? E houve várias críticas, embora tenho que dizer que uma apresentação feita pelo professor José Paulo Neto me despertou muito respeito e admiração, porque Neto vai reconhecer a utilidade de Piketty nesse livro. Não? Esse livro, essencialmente, Piketty vai nos mostrar o cenário da injustiça, mas as suas proposições são extremamente fracas para combater o que ele mesmo reconhece como uma agravação da injustiça. Então, os últimos capítulos do livro, depois da proeza de organizar toda essa quantidade de dados, que é realmente uma das grandes realizações no âmbito de uma teoria econômica que se deseja também ser identificado como ciência social, não como ciência matematizado que caracteriza mais a linha ortodoxa do neoclassicismo. Digamos que, ao caracterizar Thomas Piketty como economista neoclássico, temos que subdividir a categoria para deixar claro que várias das consequências do pensamento dele apontam a uma vertente não ortodoxo, heterodoxo. Porém, o fato que Piketty não menciona Marx, né, e não se identifica como socialista lhe permitiu a receber convites pelas principais universidades ao redor do mundo e ver seu livro sendo traduzido até pela participação de economistas neoclássicos liberais como Mônica de Bolle no Brasil, que se encarregou a traduzir o livro, não? Um dos economistas responsável do setor da América do Sul, junto com o Fundo Monetário Internacional, é professor numa universidade norte-americana. Né? Então, ela não é socialista, né? Nem
nem podemos dizer muito keynesiana em termos das suas orientações. Agora, Piketty, em 2019, vai apresentar um novo livro, Capital e Ideologia, no qual ele oferece, aí sim, um programa de reestruturação do aparelho do Estado, particularmente no que diz respeito à distribuição da riqueza, né? Aí temos a impressão que, ao invés de Marx estar invisível na sua alma, é o Piketty que sempre estava, de certa forma, visível através da barba de Marx, e isso nos leva também a confirmar a nossa posição, que o livro é importante a ler. E por que o livro teria despertado uma falta de simpatia? Bom, muito tem a ver com esse gráfico 10.9, tá? Que relata, então, o retorno do capital e as taxas de crescimento no nível mundial desde a antiguidade até 2010, tá? O que Piketty está essencialmente mostrando é que se a taxa de crescimento da produção mundial, não, é considerado como seguindo um fluxo contínuo desde o ano zero, não, e que o rendimento do capital está também seguindo essa linha direta, sem mais contínua, sem mais explicação. Então, como se relaciona o trabalho, não, à produção do capital? É completamente negado. Isso é a demonstração de uma estratégia neoclássica de análise econômica. E Thomas Piketty vai considerar o capital como sendo ah, um valor que é logo quantificado. Ou seja, é qualquer coisa que pode, numa troca, gerar rendimento. Então, isso é extremamente diferente da perspectiva adotada por Marx, porque Marx vai argumentar da necessidade, para a necessidade, de separar valor de moeda, de dinheiro, de monetização. E o capital, é um variável vinculado ao valor na medida em que é o valor que produz o excedente que é o representado, que será representado pelo intervalo específico do mais valor. Então, essa noção de valor não é intrínseco a um objeto, não é intrínseco ao preço ideal conseguido numa convergência, uma intersecção entre demanda e oferta. O valor é produzido pela venda de uma mercadoria bem específica, que é a força de trabalho. A força de trabalho é uma mercadoria que é vendido em troca de salário, mas que contém um intervalo que não é remunerado. Mas, contrariamente a outras mercadorias que se usam com o tempo, e que é esse fator também que entra na questão da utilidade marginal, explorado pelas neoclássicos, ah, o, o valor da força de trabalho é passível de aumentar o valor no decorrer do tempo, se as condições de reprodução do bem-estar e da força do trabalhador são cumpridos.
Mas isso não deve ser, não deve nos desmotivar de analisar o que Piketty nos diz, só para representar a situação. E aí, as consequências que trazemos às suas análises não são sobredeterminados, para usar o termo de Althusser, que eu explicitei antes, são bem específicos, até lineares em muitos sentidos. Não? Mas a posição de Piketty é muito bem explicitada numa entrevista concedida à revista La Vie, na França, em 2019, e depois traduzido pelo Instituto Humanitas do Unicinos, que as desigualdades econômicas não existem enquanto tais, não são categorias essencialistas, não são categorias que são definidas fora do contexto, que permanecem os mesmos durante todo o tempo. Eles não têm nada de natural, é o que Piketty insiste em dizer. Esta posição é quase em contradição com aquilo que a gente viu antes, ou seja, em todas as condições exige uma taxa de crescimento sobre renda de capital ou de renda sobre capital que é superior à taxa de crescimento da produção mundial. Né? O que Piketty vai mostrar é que isso não é constante a partir do momento em que se contempla a função da tributação. Mas contemplar a tributação sobre capital como um elemento externo já complica o reconhecimento de uma contribuição feita por Piketty. O que uma perspectiva marxista insiste, é que a tributação é parte do capital. Então, se o capital está prejudicado, entre aspas, de crescer por causa da tributação, isso não é por causa de um destino real, uma finalidade real, que era o do capital. Esse cálculo é irrelevante, porque o valor é determinado só depois da inclusão da tributação. Então, eles resultam, então, essas desigualdades econômicas, as relações de força das escolhas políticas que procuramos justificar, escreve ele, é o que ele chama de ideologia. Né? O início do livro tem um despertar muito bonito. Cada sistema econômico no mundo produz sua justificação acerca da produção de desigualdades econômicas ocorridas dentro do território sob sua gestão. Então, a questão é quais são alguns dessas justificações. Agora, continuando com alguns slides de impacto, queria usar e aproveitar de uma escolha feita pelo jornalista do New Yorker Cassidy em 2014 aqui, para apontar o que Piketty nos fala sobre os Estados Unidos, ou seja, até o craque de Wall Street, uh, em 29, o 10% mais rico dos americanos possuíam 50% da riqueza nacional. E esse valor foi reencontrado de maneira extremamente perturbador na véspera de 2007, mas como esse gráfico também termina em 2010, não é possível ver como foi alcançado novamente desde então. Né?
O que acontece nesse período de relativa igualdade, ou pelo menos redução de desigualdade nos Estados Unidos entre a guerra e a época do Reaganomics, né? Bom, para aqueles que seguiram um pouco o Piketty, sabemos quão importante é o instrumento da tributação no seu pensamento. E isso reforça o segundo orientação feita por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista em torno da necessidade de impor uma política tributária progressiva, né? Porque haverá uma diminuição, em função de uma tributação extremamente forte aplicada na época, que também corresponde a um período de alto crescimento econômico dos Estados Unidos. Então, a transformação do 1% nos Estados Unidos, ou 1% superior, né? Temos esse processo decomposta em linhas de de enriquecimento, que passa, então, de renda inteira, incluindo ganhos sobre capitais, né? E, uh, 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 digamos, a concentração dos salários ganhados durante esse período. Desigualdade de renda nos países anglo-saxônicos. Aqui também income não distingue suficientemente um fator que temos que analisar quando analisamos, quando consideramos a economia hoje, que é a diferença entre renda vindo de salário e renda vindo de rent, né? Ou seja, de investimentos em capitais, né? Porque isso que Thomas Piketty também vai enfatizar, né? Que a partir do momento em que existe uma liberdade de acumulação proveniente de investimentos nos mercados de capitais, né? Que envolve hoje, que envolvia antigamente imobiliário, né? Terras, né? Que ainda continua sendo uma das grandes fontes de renda para a classe rentista, né? É impossível, frente às informações que temos, não? Já presentes no primeiro slide, de encontrar um ponto em que a produção supera o investimento. O investimento desde o ano zero é superior e suscetível de crescimento em relação inversamente proporcional a crescimento da economia. E isso da taxa de crescimento da produção. Isso que fica nítido nas projeções feito pelo grupo de Piketty, fica relativamente nítido quando analisamos a partir de recortes mais específicos no tempo. Esta gráfica não permite perceber justamente os momentos em que existe uma relação inversamente proporcional entre o crescimento da renda e o crescimento
ah, da produção, da taxa de produção. Mas aqui temos algo um pouco mais interessante a perceber, que a partir do momento em que é criado o imposto sobre renda, particularmente nos Estados Unidos, que é um imposto especificamente sobre a renda, não uma imposta de arrecadação realizado para financiar, por exemplo, guerras, que frequentemente envolvia a taxação da nobreza, já que os camponeses não tiveram nada para contribuir a mais. Quando o rei decidiu entrar em guerra, então foi a nobreza, a baixa nobreza, que tiver que contribuir a esforços de guerra. Mas a partir do momento em que a renda a imposta sobre renda é efetivado nos Estados Unidos e vai sendo usado para relançar a produção econômica nos anos 30 e estabilizar o controle dos sectores mais ricos tem sobre o desenvolvimento política do governo que deseja manter um grau de operatividade democrática nos Estados Unidos, então a situação começa a se transformar, né? Novamente, é um tipo de cálculo. Eu gostaria simplesmente de apontar. Eu gostaria simplesmente de apontar, para terminar nossa aula hoje, mais um gráfico que foi criado por Piketty, ou pelo menos publicizado por Piketty, depois da publicação do livro. Então, para terminar, nossa sessão hoje, e precisamos ser gratos a Thomas Piketty de ter disponibilizado esses slides que são o cerne, o nexo do seu argumento na sua página, nas informações abaixo eu deixarei então o link para sua página. A posição de Piketty, tal como recapitulado nesta slide, é que, a partir da evidência dos dados disponíveis, é possível ver que, apesar da Revolução Francesa, de ter derrubado, então, o poder monárquico e o poder do clero, houve uma transferência das grandes propriedades de uma classe para outra. Então, isso confirma o argumento de Marx e Engels. Houve uma transformação, e de fato houve uma transformação do modo de governança, com a instalação de vários sistemas constitucionais com um parlamentarismo, pelo menos parcial, né? Agora, que houve também um retorno de concentração de riqueza pela classe burguesa, né? Uma deriva de desigualdade proprietarista na França no século XIX, confirma o que podemos já saber, que mesmo tendo transformado parcialmente o regime constitucional, a Revolução Francesa foi uma derrota.
Foi uma derrota também por causa desses acontecimentos ocorridos durante todo o século XIX, ou seja, a Revolução Francesa, enquanto tal, ó, termina com um brutal acontecimento, que é extermínio da Comune de Paris. Esses números são inimagináveis, acima de 30 mil pessoas mortas na repressão pelas próprias forças vinculados uh, a Napoleão III e do Império, que vão assumir, então, o estabelecimento de uma Constituição republicana e iniciar a Terceira República, mas só depois de exterminar uh, parte da classe operária e submeter o resto a situações de exploração brutal até o início do século XX, né? Tudo isso, toda essa linha de concentração de riqueza ocorre nos países europeus ocidentais. E esses países, com exceção da Suécia, são países coloniais, né? Então, a extração da riqueza colonial está contribuindo aqui à hiperconcentração da propriedade, como escreve Thomas Piketty, né? Ou seja, 10% da população europeia em 1913 possuía quase 90% do patrimônio da propriedade, né? E, e 10% na Europa de hoje, né? Podemos ver um aumento também na França desde 2018, com as sucessivas cortes tributárias oferecidos por Macron, né? Possuindo acima de 60%. E nos Estados Unidos, houve a hiperconcentração da propriedade ainda mais intensificado depois da crise de 2007, 2008, quando a grande burguesia, além da população de baixa renda dos Estados Unidos, perderam propriedade, valor em propriedade, né? Para voltar a entender o que causou, então, a relativa diminuição da desigualdade nos países ocidentais no período depois do fim da Segunda Guerra Mundial até os anos 80, é claro que na Europa é possível pensar que o que provocou isso era a destruição do capital proprietarista, ó, que estava acumulado em virtude da sequestro do poder político por forças fascistas. E sabemos que o fascismo é só o lado violento, ultra-reacionário do capitalismo burguês, quando esse mesmo classe se sente ameaçado por movimentos progressistas e, e trabalhistas. Mas nos Estados Unidos não se explica exatamente essa diminuição. E como é comum entre os outros países, o que Piketty e seu grupo foram analisando é justamente a invenção da progressividade fiscal, né?
aplicação de uma política tributária progressiva. Uma das constantes das orientações dadas por Marx e Engels nos anos 47 até 48. E olha só o nível ah, superior da imposto sobre a renda nos anos entre o início da guerra até a eleição de Ronald Reagan na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Temos taxas marginais de até 90%. Na França, 65%. Isso tratando de alíquota superior. A leitura do gráfico é a taxa marginal de imposição aplicável às rendas os mais elevados era, na média, de 23% nos Estados Unidos de 1900 a 1932, de 81% entre 32 a 80, de FDR até Ronald Reagan, e de 39% entre 1880 e 2018. Nesses mesmos períodos, a taxa superior era de 30, 80 e 46% no Reino Unido, de 26, 68, 53 no Japão, 18, 58, 50 em Alemanha, 23, 60, 57 na França. A progressividade fiscal era no máximo no meio do século, particularmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, é o retrato do tempo no qual estamos, no tempo em que, é verdade, podemos agora claramente distinguir o período fiscal em relação à tributação, em relação ao que estava acontecendo em meados do século passado e entender um pouco mais, um pouco melhor, porque tantos teóricos políticos da época apostavam no progresso contínuo de uma política que, em algumas instâncias, permitia a instalação de programas de natureza tão coletivista que precisam ser chamados de comunistas, né? Ou seja, o sistema de segurança social na França, a socialização da medicina no Canadá, né? A socialização da medicina no Brasil vem depois desse período, certo? Depois da democratização do país, com a Constituição de 88. Mas em vários países europeus houve, também na Inglaterra, na época, a National Health Service. Então, o que é nítido é que, com a redução dos tributos na alíquota mais alta, o que acontecerá também no Brasil sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, depois da instituição, pela Constituição, de uma alíquota dizendo respeito a essa categoria mais alta da população, é simplesmente inaceitável que uma alíquota superior seja de 27,5% e a burguesia, por meio do seu controle oligopolística dos meios de comunicação, insiste que o Brasil está entre os países mais tributados no mundo. Se isso for o caso, é a responsabilidade delas, porque eles aplicam uma política tributária regressiva, ou seja, todos os tributos mais importantes estão no consumo e proporcionalmente, evidentemente,
tem muito menos dinheiro sobrando, muito menos excedente no que diz respeito a uma população de baixa renda, com salário já extremamente baixo por determinação, frequentemente por lei, quando se trata da função pública, né? Para não dizer que eles estão alvos e vítimas da atuação predatória dos bancos, cujo objetivo é lucrar, oferecer lucro tanto mais alto para a alta burguesia ou essa nobreza sobrevivente no Brasil, quanto endividar a população, enquanto é possível endividar a população. E a noção de colaboração de classe se identifica perfeitamente no Brasil quando a burguesia, a pequena burguesia, que ganha entre 10 e 20 mil reais por mês, ou talvez até 6 até 20 mil reais por mês por lar, opta por eleger políticas, políticos de direita, conservadores, religiosas, ao invés de se unir com a população de baixa renda para derrubar o controle financiarista sobre o desenvolvimento do Brasil, que é representado atualmente pelo Congresso e não pelo governo executivo. Então, estamos diante dessa configuração e qualquer crítica das falhas do marxismo devem ser calibrados em relação às outras teorias que simplesmente falharam. Não? E isso fez décadas. Não? No objetivo e da eticidade de um programa de política econômica que é de redistribuir a riqueza para assegurar o bem-estar coletivo de uma nação. Muito obrigado pela atenção e por participar desse seminário. Na próxima vez abordaremos a crítica do programa de Gotha. Um grande abraço a todos.